Bom dia. A gente está aqui diante da casa onde nasceu um dos maiores escritores brasileiros, João Guimarães Rosa, no dia 27 de junho de 1908. Estou aqui com a minha turma do grupo de leitura de Grande Sertão Veredas e vou falar um pouquinho da infância do Joãozito, como o Guimarães Rosa era chamado, né? Ele era filho de seu Flor do Ardo Pinto Rosa, também chamado de seu Fulô, e de Dona Francisca Guimarães Rosa, chamada de Dona Chiquitinha, né? Ele era o primeiro filho de 5, ele era o primogênito, era o primeiro neto, era o primeiro sobrinho, né? O Joãozito foi muito celebrado. O pai dele, ele era comerciante, ele tinha uma venda que ficava exatamente nessa casa, né? Também era juiz de paz, era caçador de onça, era contador de história, era uma grande figura. Não era um homem com grande estudo, mas na verdade sabia escrever muito bem. E o Guimarães Rosa chega a dizer até que o pai dele é que devia ter sido escritor, né? Eles trocavam muitas cartas e seu Fulô foi uma fonte muito importante para o Guimarães Rosa acerca das coisas do sertão, dos costumes do sertão, das gentes, da fauna, da flora. O Guimarães sempre escrevia para ele perguntando para poder elaborar melhor os seus livros. E que criança era o Guimarães Rosa, né? Desde cedo o Guimarães Rosa se mostrou uma criança totalmente diferente das outras. O pai, por exemplo, queria que ele se transformasse também num caçador, né? Ele era o primogênito, levava o Joãozito para as caçadas, né? E o próprio Guimarães Rosa conta que quando ele via os bichos que o pai pretendia caçar, ele avisava o pai gritando bem alto para os bichos poderem fugir, né? Era uma espécie de São Francisco de Assis. E o pai nunca mais levou ele na caçada, o que ele gostava muito, porque ele não queria que os bichos fossem machucados, né? O Guimarães vivia, na verdade, nessa casa em meio a uma grande bicharada, né? Tinha cabra, tinha galinha de Angola, tinha galinha normal, tinha peru, né? E o Rosa e o primo dele, que era só 2 anos mais velho, Vicente Guimarães, viviam se divertindo com esses animais. Todo dia eles pegavam um copinho de leite de cabra para beber. O Guimarães adorava brincar com vagalume, também fazia muitas brincadeiras com formiga, criando lagos artificiais, colocando as formigas em cima de uma pedra, depois com um galinho um pequeno galho de árvore, as formigas servindo de ponte para as formigas atravessarem. E é lógico que desde cedo o Guimarães Rosa aprendeu muito rapidamente a ler. Quando ele entra na escola do mestre Candinho, ele já sabia ler aos 7 anos de idade, e ele vivia fugindo para ler ou para inventar suas brincadeiras. Ele inclusive reclama da infância, mais tarde, já adulto, já escritor, ele reclama da infância dizendo que a infância era um tempo muito ruim, porque os adultos viviam interrompendo e perturbando as brincadeiras, perturbando os voos de imaginação que eles faziam. Uma vez o Rosa sumiu, a família procurou ele por todos os lados, né? E viu que ele na verdade tinha entrado por um armário do armazém, estava lá deitado num saco de arroz, dormindo com um livro assim embaixo, né? Que ele tinha lido até pegar no sono, né? A família ficou o dia inteiro procurando ele e ele ficou o dia inteiro lendo. Também era uma criança muito gulosa, né? E muito exigente em relação à comida, uma coisa que vinha da mãe dele. A comida tinha que ser muito aciada, muito limpa. Se ele ia a algum lugar, raramente ele comia alguma coisa se ele não tinha certeza que a comida tinha sido muito bem feita. Outro traço importante do Rosa é que apesar dele ler muito, né? Apesar dele ler muito, ele era míope. E ninguém sabia disso, só foi descoberto aos 8 anos de idade. Que ele conta, né, depois numa história, ele vai contar, né, no campo geral, como é que Miguelinho vai descobrir uma outra natureza do mundo a partir da visão que ele passa a ter com os óculos. E é lógico que esse menino muito especial, muito estudioso, que nem gostava de jogar bola, que aprendia francês com um padre, e que aí ele rezava missas em latim, porque à época as missas eram rezadas em latim. Ele pegava uma irmã dele para se fazer de sacristão, se vestia lá com uma roupa imitando o padre, e ele rezava a missa em latim. O pai dele ficou muito aperreado, queria que o filho jogasse futebol, caçasse passarinho, né? Gostasse, enfim, de fazer as coisas que ele achava que o menino deveria gostar.
E aí pede pro tio do Guimarães, que era só 2 anos mais velho, que levasse o Guimarães para jogo de futebol, estimulasse ele a caçar, a fazer. E depois de um certo tempo o tio volta e fala, olha, seu fulano, não adianta. Eu levo o Joãozito lá, ele entra 5 minutos no futebol, daqui a pouco ele sai, fica com as brincadeiras dele lá, ele tá lendo, se eu tiro o livro dele, ele pega um pedaço de graveto, começa a desenhar o mundo imaginário dele e não adianta. E essa criança, então, muito inteligente, muito especial, antes dos 9 anos de idade, foi levada pelo padrinho e avô materno Luiz para estudar em Belo Horizonte. Mas isso era outra história. Agora a gente está falando só da infância do Guimarães. Quando a gente entrar na casa, a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Obrigado a Débora que está filmando. E só um detalhe, queria mandar um abraço para os alunos da turma que não puderam vir. Pedro Paulo, a Elisa, a Cleia e a Dionísia, tá bom? Vocês estão conosco aqui, a gente está pensando em vocês o tempo todo. Um grande abraço.